Adenoide. Tudo que você precisa saber. Mãe, pai, de criança que respira pela boca, que fica com a sensação de nariz trancado, funga muito, tem pigarro na garganta, a popular carne esponjosa. Eu vou explicar para você o que é a adenoide, como descobrir se seu filho ou sua filha tem adenoide e como tratar. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar sobre outros tipos de carne esponjosa, porque a adenoide também é chamada de carne esponjosa. Então, direto ao assunto, o que é a adenoide? O que as pessoas chamam também de carne esponjosa. A adenoide é igualzinho a uma tonsila palatina ou amígdala. Sabe essas bolinhas que você tem na garganta? Criança, principalmente as pequenas, tem essas bolinhas na garganta aumentadas de tamanho. Você olha, elas são maiores do que no adulto. As da garganta nós chamamos de tonsilas palatinas. Entretanto, nós temos uma individual que fica atrás do nariz, numa região chamada rinofaringe. A essa nós chamamos de tonsila faríngea ou adenoide. Vamos entender uma questão muito prática. Você olhando a parte da frente do nariz, olha aqui, você observa essas bolinhas, esses buraquinhos que você tem na entrada do nariz, que são as narinas. Posteriormente, de uma forma relativamente simétrica, nós temos duas entradas dessas, ou melhor, duas saídas, atrás do nariz, que são chamadas coanas. Algumas pessoas, alguns livros até descrevem como narinas posteriores. Essas seriam as narinas anteriores e lá atrás nós teríamos duas chamadas narinas posteriores. Mas o termo mais correto é coana. E essas coanas, elas são divididas ao meio pelo septo nasal. O que é que acontece em relação à adenoide? A adenoide ela fica penduradinha, ela fica no teto da rinofaringe, também chamado de cavum, atrás do nariz, um pouco atrás e acima das coanas. Agora, se elas crescem, elas vão crescer para onde? Vão crescer para baixo. Eu vou explicar para vocês em um desenho esquemático para vocês entenderem mais ou menos o que é a adenoide e o porquê que ela causa obstrução na criança. Então, para você entender o que a adenoide faz, o que ela causa e como que ela é, eu vou fazer um esquema, eu vou fazer um desenho esquemático aqui no papel para você. Espera aí. Eu vou fazer um desenho aqui, mais ou menos representando a coana de uma forma esquemática, na forma de um quadrado. Isso aqui. Imagine que esse quadrado é a passagem de trás do nariz da criança. Você tem aqui a entrada do nariz e lá atrás você tem duas saídas equivalentes a essa. Aqui é o teto, aqui o assoalho, o chão. A adenoide vai ficar aqui. Eu vou fazer o desenho de um adenoide num paciente mais adulto. Seria isso daqui. Essa passagem aqui embaixo é mais que suficiente para o ar passar. Agora, o que acontece em algumas crianças, principalmente quando elas estão com 3 anos de idade, 2 anos de idade? Isso pode aumentar de tamanho. Vamos ver aqui? Aumentou de tamanho. Então, tudo isso aqui já virou adenoide. Ela tem isso para respirar. Mas vamos imaginar que isso ainda é maior, que isso ainda cresceu mais. Essa adenoide aumentou de tamanho. E veja que ela está fechando tanto um lado quanto o outro e aqui no meio nós temos o septo. Isso daqui atrás do nariz. Isso daqui. Isso pode acontecer. Fica um restinho de nada de passagem aérea aqui embaixo. A partir desse momento, o que acontece com a criança? A criança começa a respirar com a boca aberta, ela ronca quando está dormindo. Às vezes, até acordada, ela fica com a boca aberta e com a respiração ruidosa, que parece um ronco também. A adenoide, além de tudo, ela pode inflamar, ela pode ficar secretando, fica feito uma esponja soltando secreção, soltando líquido. Por isso que as pessoas falam também carne esponjosa. E daí o que ela pode causar? Essa secreção desce para a garganta e a criança fica com pigarro, a criança fica tossindo. Pode ir para os pulmões, brônquios e as crianças que têm asma, bronquite, ficam com tosse, chiado no peito. Essa secreção pode ir para o ouvido, dando otites médias de repetição ou otite serosa, quando junta catarrinho dentro do ouvido, a criança fica com dificuldade para escutar. Essa secreção acumulada do nariz pode ir para os seios paranasais, as pessoas chamam de seios da face, causando sinusite.
Então a adenoide, ela pode causar vários sintomas e vários danos à criança. E a criança, por ter ronco, por ter às vezes a apneia do sono, ela não consegue aprofundar o sono, ela dorme mal. E o que é que acontece? Ela não entra em sono profundo, sono N3. E nesse caso, no sono N3, é onde nós temos a maior produção de GH, o hormônio do crescimento. Então são crianças que tendem a ser mais magrinhas, são crianças que tendem a não crescer muito. E quando você olha também os dentes, o céu da boca, o palato, ele é o que a gente chama de ogival, ele é alto. Por quê? Porque a criança respira pela boca e leva a deformidades na arcada dentária, no céu da boca, no palato. Agora, uma vez que você desconfia que essa criança tem aumento da adenoide, tem a carne esponjosa no nariz, como que você vai comprovar se realmente é isso? Como que você vai saber se realmente a criança tem a adenoide? Existem formas de se descobrir, eu vou explicar para você. Mas antes eu quero pedir um favor. Eu estou te ajudando com essas informações e preciso da sua ajuda com sua inscrição em meu canal para que ele possa aumentar o número de visualizações, ele aparecer para mais pessoas e assim como você está se beneficiando, outras pessoas vão se beneficiar também. Além do que vai me ajudar. Estou te ajudando, você poderia me ajudar também, não vai te custar nada. Posso contar com o seu apoio? Obrigado. O diagnóstico do aumento da adenoide se faz através da história clínica. Essas informações que eu passei para você, o pai, a mãe, vai contar que a criança tem isso. Então a gente já desconfia da adenoide. No exame clínico, nós encontramos uma criança com o que a gente chama de faces de respiradora oral. O lábio inferior, ele é mais para baixo. A criança tem a impressão, tem o aspecto de que não está dormindo bem. Geralmente são crianças mais irritadas, crianças que não vão bem na escola, às vezes têm dificuldade para entender o que se fala, são crianças que têm tosse, pigarro, pode ter redução da audição, pode ter redução da atenção, são crianças que choram com facilidade, são crianças que se aborrecem com facilidade, às vezes a tonsila palatina ela é aumentada de tamanho também, então são crianças que têm dificuldade de se alimentar. Por quê? Porque quando ela vai comer ela não consegue respirar, então ela não fica muito tempo mastigando. Essas informações já sugerem um quadro de adenoide e você pode fazer 2 exames simples para dar o diagnóstico do aumento da adenoide. Um raio-x, chama-se raio-x de Cavum, é um raio-x em perfil, no qual nós observamos a criança com a boca fechada e a boca aberta e conseguimos observar a coluna aérea, a passagem de ar atrás da garganta, atrás do nariz, onde fica a adenoide. E sabemos que a adenoide aumentou de tamanho. Uma outra possibilidade é através da nasofibroscopia, uma fibra óptica bem fininha, isso se faz em consultório, eu faço aqui no consultório. Nós passamos pelo nariz do paciente, ela tem uma luzinha na ponta e aparece numa tela e pode ser até gravado em DVD, em pendrive, enfim. Pode ser documentado em mídia. E você filma justamente o tamanho da adenoide e nesse exame você consegue pedir para a criança respirar com a boca fechada, respirar com a boca aberta e você vê a passagem de ar que sobrou para a criança respirar. Com a história clínica, exame clínico, raio-x e nasofibroscopia, que é esse exame de endoscopia do nariz e garganta, nós conseguimos fechar o diagnóstico. Agora, uma vez diagnosticado o aumento da adenoide, como que vai se proceder? A grande maioria das vezes, se é um adenoide grande, se é um adenoide que causa sintomas importantes como esses que eu falei, a criança não está crescendo, não está se alimentando, não está dormindo bem, essa criança pode se beneficiar do tratamento cirúrgico, a remoção da adenoide. Existem alguns casos que nós conseguimos tratar com medicamentos, principalmente em crianças menores. Por quê? Quanto menor a criança, mais fácil ou maior a chance da adenoide voltar. Sim, a adenoide pode voltar quando você opera. Não é que foi mal feita a cirurgia ou que o cirurgião não é bom. Você opera, principalmente crianças pequenininhas, 1, 2 anos, e a adenoide pode voltar. Eu, sempre que posso, gosto de operar crianças com mais de 3 anos de idade. Depois de 3 anos, a chance de essa adenoide voltar é muito pequena. Além do que, ela pode desaparecer por conta própria. Depois da puberdade, tanto as tonsilas palatinas quanto a adenoide, elas tendem a reduzir de tamanho. Só que, até lá, ela pode ter causado vários danos à criança. Por isso que, uma vez que se tem a adenoide aumentada de tamanho e se tem quadro clínico importante que não respondeu a tratamento com medicamento, o tratamento de escolha, nesse caso específico, é a cirurgia. Agora, a cirurgia é complexa? Não. É uma cirurgia relativamente simples de ser feita.
precisam de alguns cuidados específicos. Por exemplo, uma boa avaliação pré-anestésica, passar com o médico anestesista, se necessário uma avaliação com o pediatra, uma avaliação clínica para ver se a criança tem alguma doença, algum outro problema. É importante que o cirurgião esteja bem habilitado a fazer essa cirurgia. O médico otorrinolaringologista, ele é treinado para fazer essa cirurgia. E existem métodos, existem técnicas para se reduzir o risco de sangramento, não só na cirurgia da adenoide, mas na cirurgia de qualquer causa de obstrução nasal, seio paranasal, as populares carnes esponjosas. Se você fosse inscrito em nosso canal, você teria assistido a esse vídeo que está aparecendo aqui, que fala justamente de novas tecnologias para evitar ou reduzir o risco de sangramento durante a cirurgia. Eu tinha dito para você que iria falar de outros tipos de carne esponjosa. As pessoas costumam olhar quando põem uma luzinha na entrada do nariz, nas narinas, duas bolinhas que são de cor mais escura na entrada do nariz. Esses são os cornetos nasais ou conchas nasais. Às vezes se pensa que essa daí é a adenoide. Não é a adenoide. A adenoide você não consegue olhar pondo uma luzinha na entrada do nariz. Isso se chama corneto nasal. Eles podem aumentar, por exemplo, quando você está em crise de rinite alérgica, por exemplo, e as pessoas chamam de carne esponjosa. Desvio de septo, pólipo nasal, enfim, tem várias outras causas chamadas carne esponjosa. Na tela final desse vídeo, eu vou te direcionar para um outro vídeo no qual eu só falo de carne esponjosa. Chegando no final desse vídeo, clica em cima dele que você vai ter muito mais informações sobre outros tipos de carne esponjosa. E se você também tiver curiosidade de saber, porque às vezes as crianças e até os adultos têm as tonsilas palatinas cheias de furinhos, aumentadas de tamanho, e nelas se juntam as bolinhas branquinhas com cheiro muito forte, o caseum ou caseo. Se você tem interesse em saber sobre esse tema, dá uma olhadinha no vídeo que eu deixei fixado no primeiro comentário aqui. E lá eu levo você para um vídeo que fala sobre caseo. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é registrado sob o número 80768. Um abraço!